versículo 42. Vamos ficar de pé para a gente ler a Bíblia? Fique de pé, querido, em reverência à palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A Insight, se quiser colocar aquele banner no tema da mensagem, pode colocar, tá? Aquele banner que a gente trabalhou aí nas redes sociais. Atos 2, 42. Também os diáconos, se quiser trazer um pouquinho de água aqui para mim também, eu agradeço. Obrigado. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede de vida, de saúde, para estarmos na sua casa, para ouvir mais uma vez a tua palavra. É um privilégio estarmos aqui, Senhor, para ouvir os teus ensinamentos. É um privilégio estarmos aqui para adorar o teu nome. É um privilégio estar aqui, Senhor, para trazer dízimos, ofertas e primícias no teu altar. Somos agraciados por ti, pelo ar que respiramos, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Agora fala ao nosso coração de uma forma muito poderosa. Hoje é noite de ceia, é noite de palavra especial que vem ao nosso coração e que traz uma grande transformação de mentalidade, de comportamento, de cultura. E nós queremos que a sua palavra ela é poderosa para isso. Usa a minha vida, Senhor, com graça e com misericórdia nessa noite, para que os teus filhos possam ser alimentados, não por mim, mas por ti. Porque tu tens o alimento necessário para atingir, Senhor, e saciar a fome desse povo. Eu oro junto com essa igreja e te peço que o teu Espírito tenha liberdade para atuar no nosso meio, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Pode se assentar. Hoje eu quero trazer um tema para você nessa noite. Eu já tinha divulgado nas minhas redes sociais e o tema é Evangelho Artesanal. Como é que é o nome do tema? Mais uma vez, Evangelho Artesanal. Mais uma vez para ficar grudado na sua cabeça, Evangelho Artesanal. Daqui 2 semanas eu estou com um projeto de negócios onde eu vou transformar uma cafeteria que eu tinha, que servia para abastecer a minha clínica, lá na Clínica do Comportamento. E você que já conhece, já foi lá algumas vezes, eu tinha essa cafeteria tinha um único intuito, ou principal intuito, que era abastecer os funcionários da clínica ou servir os pacientes da clínica com um cafezinho, com uma comida ali no dia a dia. Só que eu resolvi ousar nesse projeto e resolvi mudar um pouco de ramo e transformar aquele café num restaurante. Alguns sócios entraram comigo nesse projeto e nós resolvemos pedir um pouquinho de silêncio seu para você me ajudar, tá bom? E esses sócios entraram comigo nesse projeto com o intuito de transformar esse café num restaurante. E eu confesso para vocês, querido, que é um ramo muito novo para mim. Eu sempre empreendi a nível de saúde. Então, clínica sempre foi a minha área. A área de saúde é a área que eu trabalhei praticamente quase todo o meu tempo profissional. E, portanto, empreender num negócio totalmente diferente daquilo que eu já estava acostumado, requer de mim, como empreendedor, algo novo e um desafio aonde eu tenho que pesquisar e estudar sobre o assunto, para que então eu possa tentar pelo menos ter uma noção do que eu vou empreender e aí então eu possa fazer com excelência. E durante esse tempo que eu pensei em transformar essa cafeteria num restaurante, eu comecei a estudar sobre gastronomia, ler sobre pratos, sobre tipos de pratos. E eu pesquisando, eu encontrei uma coisa muito interessante. Eu descobri que está muito na moda agora comidas artesanais. Quem já ouviu falar de comidas artesanais? Sim, né? Eu descobri, por exemplo, que se eu quisesse fazer um hambúrguer, e eu quero fazer um hambúrguer lá, nesse meu espaço, eu descobri que não podia ser qualquer hambúrguer. Porque o McDonald's faz hambúrguer, o Forte Apache faz hambúrguer, os trailers por aí fazem hambúrguer, e eu descobri que o hambúrguer que eu tinha que trabalhar lá
segundo o perfil do meu negócio, não era qualquer hambúrguer, mas um hambúrguer artesanal. E não é só hambúrguer artesanal. Hoje em dia a moda desse movimento artesanal, ele está muito forte. Eu fui tomar um café com a pastora Aline, com a pastora Cal e com a pastora Viviane no dia do aniversário delas aqui no Manejo. E quando eu entrei na cafeteria, ao lado da cafeteria tinha uma padaria artesanal, onde o sonho era artesanal, onde o pão era artesanal. E todos os lugares que você vai, tem pizza artesanal, sorvete artesanal, tem gente vendendo brigadeiro artesanal. E essa moda na área da culinária, na área gourmet, ela começou a ficar muito evidente dentro dos restaurantes e começou a fazer muito sucesso. E eu comecei a pesquisar, e como eu te falei, você já reparou que isso está muito na moda, isso está muito comum no meio dos restaurantes. E eu comecei a estudar sobre esse tema, e esse tema artesanal, as pessoas começaram a fazer comida artesanal com o intuito, querido, de gerar qualidade na produção. Quer dizer, os produtos industrializados, aqueles que são fabricados em série, eles deixam a desejar e até a duvidar a respeito da qualidade da sua fabricação. Então esse movimento artesanal, quer dizer, pizza artesanal, hambúrguer artesanal, sorvete artesanal, ele veio exatamente para voltar a ter a qualidade na produção desses produtos. E na essência desse conceito artesanal, é mais ou menos o seguinte: é aquele produto que tem maior respeito do ingrediente pela receita, sem acelerar os processos naturais, como é comum nas indústrias. Eu vou dizer para você o que significa o termo artesanal. Olha o que eu pesquisei. É um produto que tem maior respeito pelo ingrediente e pela receita original, sem acelerar os processos naturais, como a indústria faz. Se a gente fosse colocar o conceito artesanal, é aquele produto que respeita a receita original. Então, quando se fala de pizza artesanal, é uma pizza que respeita a receita original das primeiras pizzas a serem fabricadas. Quando se fala sobre hambúrguer artesanal, não é aquele hambúrguer que você compra lá da Sadia ou da Perdigão, que você encontra no supermercado já embalado, produzido pela indústria. Não, o hambúrguer artesanal é aquele que o cara pega a carne moída, fresca, coloca dentro de uma forma, coloca os temperos artesanais e monta o seu próprio hambúrguer com as suas mãos, voltando à receita original. Você vai ver, por exemplo, que um produtor de queijo artesanal, ele não fabrica mais em série, mas ele pega o leite, ele participa do processo de fabricação, ele faz quase que manualmente aquilo que as máquinas faziam em série. Portanto, o modelo artesanal é todo aquele que se aproxima da sua originalidade e se preocupando com a máxima qualidade. O conceito de artesanal é voltar às origens, e não só voltar às origens, mas se preocupar que aquele conceito fabricado possa ser de máxima qualidade. Olhe para mim, há 2 semanas atrás, quando eu pesquisava sobre esses produtos, sobre o hambúrguer, sobre a pizza, sobre aquilo que eu vou servir artesanal no meu restaurante, o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo fala com você nas coisas do dia a dia, sim ou não? Sim ou não? Sim. E eu comecei a pesquisar sobre o tema, olhar, entrar. Eu fui no Outback, fui ver como é que era o hambúrguer deles. Fui no Madeira, fui ver como é que era o hambúrguer deles. E quando eu comecei a pesquisar sobre esse termo artesanal, sobre esse produto artesanal, o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma muito profunda. Ele disse o seguinte: meu filho, assim como você procura ingredientes, produtos, comidas artesanais, eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho procurado no meio do meu povo uma igreja artesanal, uma igreja com o evangelho completamente artesanal. Eu tenho procurado no meio da congregação pessoas que, apesar de estarem na multidão, querem viver um evangelho artesanal, um evangelho de origem, um evangelho que respeita a originalidade, um evangelho que respeita a qualidade do início de todas as coisas. E na hora que eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu coração, querido, foi como um soco na boca do estômago. E eu orei a Deus perguntando: Senhor,
Que evangelho artesanal é esse então que eu devo pregar para a igreja e falar para a igreja e ministrar sobre esse assunto? Que evangelho artesanal? Eu sei que o hambúrguer é artesanal, eu tenho que pegar a carne, eu tenho que colocar na forma, eu tenho que colocar os temperos originais que os primeiros que fabricaram os hambúrgueres faziam. Mas e o evangelho, Senhor? Como essa palavra eu posso destrinchá-la? Como eu posso falar para a congregação para que eles se aproximem ao máximo do evangelho artesanal, do evangelho de origem, do evangelho de excelência, do evangelho do princípio de todas as coisas? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que se o conceito de artesanal, querido, preste atenção, é tudo aquilo que gera qualidade na produção e se aproxima ao máximo do produto original, Deus me fez lembrar da origem e da qualidade dos primeiros crentes artesanais que pisaram nessa terra. Do jeito que eu fui pesquisar o hambúrguer e fui saber que aqueles primeiros camaradas que fabricavam os primeiros hambúrgueres, eles faziam assim, 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 assim. Deus falou comigo o seguinte: olha, para a igreja do futuro, a igreja que eu vou preparar para o grande arrebatamento, para o grande avivamento sobre o Brasil e as nações, você tem que olhar primeiro para a igreja artesanal, para a igreja do passado, para a igreja do início. Para que você enxergue a igreja do avivamento, você precisa voltar ao início e aprender com os primeiros, aprender com o artesão, com aquele que iniciou o processo do evangelho, com aqueles que iniciaram o processo de pregação da palavra do Senhor. Você precisa voltar às origens, você precisa voltar ao livro de Atos, você precisa fazer com que a igreja entre na história apostólica, entre na história dos primeiros cristãos, dos crentes artesanais, daqueles que fabricavam com princípios, daqueles que fabricavam com qualidade e não mais em série, daqueles que realizavam um evangelho de excelência e não um evangelho industrial, misturando qualquer coisa no processo, mas aqueles que estavam desde o início. É com eles que nós temos que aprender. E Deus me fez lembrar, querido, que a igreja, presta atenção, de hoje, ela não prega um evangelho artesanal. A igreja de hoje, ela prega um evangelho industrial. Por que isso? Um evangelho líquido, um evangelho sem consistência, um evangelho sem qualidade, um evangelho sem padrões originais, sem ética, com tolerância ao pecado, com tolerância às coisas erradas. Hoje em dia a igreja evangélica, quando eu falo igreja, eu incluo a minha, incluo de todos os pastores do Brasil e até do mundo. Nós somos uma igreja hoje muito industrial, nós aprendemos, copiamos e colamos. Existem conceitos que estão na mídia, a gente copia e cola. Existem conceitos que estão no Facebook, a gente copia e cola. A gente muda. A gente, como pastor, quando a gente inicia o ministério, a gente pensa de um jeito. Mas o tempo vai passando, as situações vão acontecendo no meio da congregação e no meio daquilo que você trata no dia a dia com as ovelhas, os seus conceitos vão mudando, o seu pensamento vai mudando, você se decepciona, você fica triste, você deixa as coisas entrar no seu coração, você começa a ver a igreja de uma outra forma, e o tempo vai passando, e a gente, como crente de muitos e muitos anos, deixa a liquidez, deixa o evangelho contaminado entrar dentro dos nossos corações, e a gente esquecer do processo original, da originalidade do evangelho, da excelência do evangelho e da forma que Deus enxerga o evangelho. E Deus começou a me confrontar dizendo, querido, para mim o seguinte: meu filho, o evangelho que se tem pregado hoje no Brasil está longe da sua originalidade, está longe da sua máxima excelência. O evangelho que é pregado hoje está longe do artesanal. E os seus fabricantes, os crentes de hoje, estão totalmente fora dos ideais dos fabricantes iniciais que eram da igreja primitiva. E aí então Deus começou a ministrar no meu coração. E Ele falou o seguinte: meu filho, você lembra que você foi lá ver como é que preparava um hambúrguer? Você viu que a carne tinha que ser fresca, não podia ser qualquer carne. E eu me lembro quando eu comecei a pesquisar sobre hambúrguer artesanal, e eu comecei a ver vídeos e comecei a ler, e eu soube que o hambúrguer artesanal ele tem um tempero especial, ele tem que ser uma carne fresca, ele não pode ser carne de segunda, ele tem que ser carne de primeira, tem que ser suculenta na hora. A chapa que você vai fritar um hambúrguer artesanal não pode ser qualquer chapa.
E eu comecei a pesquisar sobre aquilo, e o Espírito Santo começou a me dizer assim: lembra quando você começou a pesquisar sobre hambúrguer? Então eu vou começar agora a voltar você, para que você entenda quais eram os ingredientes originais do Evangelho que começou há 2000 anos atrás, e que uma igreja poderosa, que numa única pregação converteu 3.000 almas, e o número de salvos iam sendo acrescentados no meio daquela congregação. E eu pedi para o Espírito Santo hoje pela manhã, enquanto eu preparava essa palavra: Deus, me mostra os ingredientes, me mostra os ingredientes. E eu comecei a orar no meu quarto, querido, e o Espírito Santo começou a me visitar, e eu comecei a cantar uma canção: Aqueça o meu coração. E Deus começou a ministrar no meu coração, e me levou a Atos capítulo 2, 42, e diz: olha, Leandro, o receita original, aquilo que é artesanal, está escrito em Atos 2, 42, e eu quero ler para você a receita do evangelho artesanal, do evangelho de origem, do evangelho de excelência, do evangelho sem contaminação industrial, sem liquidez, mas um evangelho robusto, um evangelho integral, um evangelho onde preza a palavra do Senhor. Os ingredientes estão aqui, Atos 2, capítulo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Preste atenção, a receita artesanal desse evangelho, sabe qual que era? Repita comigo, diga assim: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Qual que eram os ingredientes mesmo? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E quando eu comecei a olhar aqueles ingredientes, eles saltaram nos meus olhos enquanto eu li o texto pela manhã. Eu falei: Deus, como isso é amplo, como isso é poderoso. Uma igreja artesanal, um evangelho artesanal, um crente artesanal, ele guarda esses 4 princípios dentro do seu coração, que são a doutrina dos apóstolos, a comunhão entre os santos, o partir do pão e as orações. E eram ingredientes que começaram a saltar na Bíblia, como se saltasse num livro de receitas diante dos meus olhos. E eu comecei a falar com Deus, querido, e Deus começou a falar comigo, e disse o seguinte, querido: que hoje os cristãos, eles estão negligentes a essa receita artesanal. E para você entender melhor, querido, eu quero falar ingrediente por ingrediente, assim como eu aprendi na culinária artesanal, eu quero te ensinar hoje dentro da doutrina bíblica sobre o evangelho artesanal. Hoje eu quero entrar ingrediente por ingrediente nessa noite de ceia, para que você entenda o que é a doutrina dos apóstolos, o que é comunhão, o que é o partir do pão e o que é as orações. Hoje vai ter uma abertura dentro da sua mente, e você vai começar a viajar nesse texto e entender que nós estamos longe desse evangelho artesanal, mas que ao mesmo tempo o Espírito Santo está procurando aqueles que querem praticar esse evangelho artesanal, o evangelho íntegro, o evangelho robusto, o evangelho de excelência, um evangelho que vai fazer a diferença nos últimos dias. E o Senhor, Ele está à terra a procurar esses verdadeiros evangelistas artesanais, que estarão dispostos a viver nos últimos dias, pregando a palavra com integridade. Quantos estão dispostos a isso? Então, para você entender, o primeiro ingrediente qual que é mesmo? Qual que é? Diga assim: eles se dedicavam a doutrina do apóstolo, ou a doutrina dos apóstolos. Preste atenção, querido, no evangelho artesanal, os primeiros evangélicos, você é evangélico, sim ou não? Os primeiros evangélicos, querido, eles se dedicavam integralmente à doutrina dos apóstolos. Mas afinal, o que é a doutrina dos apóstolos? Para você entender esse termo, querido, você primeiro precisa prestar atenção exatamente no que está escrito. Está dizendo que eles perseveravam na doutrina de quem? De quem, querido? De quem? Dos apóstolos. Tinha muita doutrina naquela época, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tinha a doutrina dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, de outros tipos de judeus. Você sabia que naquela época muita gente se intitulava seu Cristo? Existia a doutrina de Roma, a doutrina da Grécia, existiam vários tipos de pensamento, mas diz que os evangélicos artesanais, aqueles que iniciaram o processo do evangelho, eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. O texto diz que os evangélicos não perseveravam em qualquer doutrina, mas na doutrina dos apóstolos. Você sabe o que eu aprendo com esse evangelho artesanal, querido? Que a palavra do líder tinha peso.
eles não perseveravam em qualquer doutrina, eles não ouviam qualquer pregação, eles não se interessavam em qualquer ensino, eles não olhavam qualquer pessoa que estava falando na televisão. Naquela época não tinha televisão, né? Mas nas conversas, nas sinagogas, nas reuniões, não. Tinha muita gente falando, tinha os essênios falando, tinha os saduceus falando, tinha os fariseus, tinha os escribas, tinha todo mundo falando da lei, todos falavam da doutrina, mas o texto diz que eles perseveravam na doutrina de quem? Dos seus apóstolos, dos seus líderes, de quem cobriam a vida deles, de quem tinham a autoridade espiritual. E eu aprendo, querido, nesse primeiro ingrediente do evangelho artesanal, de que o evangélico de origem, de que o evangelho robusto, de que o evangélico integral, aquele que preserva as origens, ele não ouve qualquer tipo de palavra, mas ele ouve a palavra do seu líder. Você sabe o que aquelas pessoas, elas ouviam os apóstolos pregando, meu irmão, e eles mudavam de vida, a ponto, por exemplo, de chegar milionário no meio daquela igreja, e os apóstolos falaram o seguinte: eu vou ensinar uma doutrina nova para vocês. Tudo que vocês têm, vocês vão depositar aos pés dos apóstolos. E nós vamos pegar esse dinheiro, tudo que vocês nos depositarem nos nossos pés, e nós vamos distribuir entre os pobres, e não vai ter ninguém aqui passando fome, e ninguém tendo necessidade. E você sabe o que as pessoas falavam? Ouviam esse ensinamento, pegavam tudo que tinham, fazenda, dinheiro, o texto diz lá em Atos, depositavam nos pés dos apóstolos, porque ouviam aquilo que os apóstolos estavam falando. O que eles aconselhavam, querido, era lei. O que eles diziam era a palavra do próprio Deus falando ao coração do povo. Os líderes eram honrados, reverenciados, todos tinham temor dos apóstolos, tanto que Ananias e Safira, quando vendeu a propriedade e chegou até Pedro, eles chegaram mentindo. Por quê? Porque se falasse a verdade ali, eles tinham temor do que Pedro poderia fazer. O povo tinha temor, o povo ouvia o líder falava, eles falavam assim: amém, a voz de Deus falando. O apóstolo Pedro pregava, o povo falava assim: é a palavra de Deus. João pregava, o povo falava: é a palavra de Deus. Os apóstolos se reuniam para ter uma direção apostólica, o povo ouvia aquela palavra, lia a palavra, estudava com eles, e só a eles davam ouvido. Ei, querido, preste atenção, no evangelho de hoje, o evangelho industrial, líquido, não há dedicação aos ensinamentos da liderança. Hoje todo mundo ouve todo mundo, sabia? Hoje a palavra do líder não tem mais muito peso. Sabia disso? Para que você precisa do pastor Leandro? Você tem o Cláudio Duarte, você tem o... como é que é o nome daquele cara? Thiago Brunet. Você tem quem mais? Você tem uma galera boa que prega na internet. Você tem os coachings. Você tem os psicólogos. Você tem o Augusto Cury, que é psiquiatra e fala sobre ansiedade. Você tem um monte de gente para se ouvir. E um monte de gente no evangelho líquido hoje, no evangelho industrial, ele não quer ouvir a palavra do líder. Ele quer ouvir o que todo mundo está dizendo, o que todo mundo está falando, o que está na moda, aquilo que todo mundo busca, aquilo que todo mundo vai. Esse evangelho líquido, esse evangelho, querido, industrial, as pessoas não valorizam os ensinamentos dos seus líderes, as pessoas não valorizam as lideranças locais, ela não valoriza uma célula, ela não valoriza uma capacitação destino, ela não valoriza uma universidade da vida, ela não valoriza um culto de domingo, ela não valoriza uma rede durante a semana, não. Ela prefere ver os cultos por aí, as palavras, os ensinamentos, os livros de autoajuda. Esse é o evangelho líquido, esse é o evangelho industrial. Essa igreja, querido, de hoje, a palavra é pregada no culto, mas não gera mudança nenhuma na vida da pessoa. Isso que me preocupa. Me preocupa porque palavras são poderosas, são ministradas nesse altar, mas não gera mudança na vida das pessoas. Pastor, por que você está falando isso? Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Preste atenção. Quantos estavam aqui na palavra que eu preguei? O poder que pode salvar você da morte. Quem estava aqui? Qual que é o poder que pode salvar você da morte? Hã? Você nem lembra. Qual que é o poder que pode te livrar da morte? Qual? A amizade. Preste atenção. Quantos aqui vieram no apelo na frente aquele dia? Levanta a mão, só para ver. Ou para abraçar ou para ser abraçado. Levanta a mão bem alto. Isso. Agora, dos que levantaram a mão, quantos aqui foram procurados por essas pessoas para fazer amizade com você? Eu vou arriscar, querido, que quase ninguém. Sabe por quê? Porque o evangelho líquido de hoje, a gente ouve a palavra e esquece amanhã.
O evangelho de líquido hoje, a gente escuta a palavra, vem no apelo, chora, arranca os cabelos, fica emocionado, fica dizendo, Deus, eu preciso mudar, amanhã vai ser diferente. E aí você ouve a palavra no domingo, querido, segunda-feira você entra no automático, terça, quarta, quinta, sexta, você vai para o teu trabalho e esquece o que você falou, você esquece o que você votou no altar. E a Bíblia fala que você nem vota, melhor você nem votar, se você votar e não cumprir. Isso é muito sério, querido. Palavras são ministradas nesse altar e você ouve um dia, no outro dia. Quem aqui vai receber de Deus? Quem aqui vai fazer algo para Deus? Você vem no altar. Quer ver uma coisa? Preste atenção. Quantos estavam aqui na palavra que eu ministrei a respeito de ministérios, que você deve fazer algo para Deus, que você deve encaixar no ministério da igreja? Levanta a mão. Quem estava aqui? Glória a Deus. Agora, quantos foram procurar os líderes aqui e se encaixaram no ministério já? Quantos? Tem nem 10 mãos levantadas. Você sabe o que significa isso, querido? Um evangelho líquido. Não é evangelho artesanal, porque o evangelho artesanal, quando Pedro falava o seguinte: precisamos limpar o templo, precisamos curar os enfermos, precisamos batizar em nome de Jesus, precisamos expulsar demônio. Tinha 30, 40, 50, gente aliançada, gente que queria, gente que ouvia a palavra e cumpria ela, e cria num Deus que é poderoso, e não um Deus de brincadeira, meu irmão. O Deus que você serve é um Deus vivo, e quando você vota, quando você vem no altar, quando você escuta uma palavra, essa palavra tem que gerar mudança dentro do seu coração. Você quer ver uma coisa? Esse evangelho industrial hoje, líquido, cheio de mistureba. A gente que é líder, meu irmão, você aconselha um discípulo. Quem é líder aí? Se manifeste. Você que é líder sabe o que eu estou falando. Você pega a pessoa, você ensina, você fala, você fica 2 horas no discipulado com ela. É ou não é? Às vezes até mais. 4 horas, 5 horas falando. E a pessoa chora, a pessoa fala, blá, 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 e ela vira para você e fala assim: o que eu tenho que fazer? Aí você fala, você faz isso, isso, isso. O que eu tenho que fazer no meu casamento? Então você vai fazer isso aqui, você vai chegar em casa, você vai fazer isso com seu marido, você que é esposa vai fazer isso, blá, 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 blá. A gente fala tudo com o líder. A gente libera a doutrina apostólica para ele. Tudo, o líder fala com o discípulo. Você sabe o que ele faz? Tudo diferente daquilo que você falou. Tudo diferente. Você vai lá, ensina, perde 5 horas, e a sensação que a gente tem, sabe qual que é? Que ele queria um ouvido pinico para desabafar. Porque ele não faz nada daquilo que você orientou. Ei, preste atenção. No evangelho artesanal, quando o apóstolo falava, o líder dizia, eles falavam assim: sim, é Deus falando através da boca daquele homem e daquela mulher. Então eu sigo o que ele está falando, porque eu sei que Deus vai abençoar. No evangelho artesanal, a palavra do líder tem peso. No evangelho artesanal, o pregador fala e a igreja se converte à palavra. No evangelho artesanal, quando o apóstolo está pregando, querido, a igreja entra na palavra, vive a palavra, se direciona para a palavra. E o Espírito Santo falou comigo: eu estou cansado, Leandro, de te usar naquele púlpito e meia dúzia mudar e outra meia dúzia ficar do mesmo jeito. Eu estou cansado de te usar e aquelas pessoas irem na frente chorando e não respeitarem a doutrina dos apóstolos, a palavra que é ministrada, os aconselhamentos que são falados. Ei, Deus está falando com você nessa noite de ceia. Ele está cansado de falar na palavra, Ele está cansado de falar no discipulado, Ele está cansado de... O ingrediente do evangelho artesanal? Qual que é? Doutrina dos apóstolos. Segundo ingrediente do evangelho artesanal: koinonia. Essa é a palavra original do texto, que nada mais é do que comunhão. Ah, pastor, isso aí foi tão tranquilo, porque toda quarta eu jogo bola com a célula. Toda sexta-feira, quarta não, porque tem reunião aqui, né? Toda quinta tem um futebol da célula. Comunhão é com a gente mesmo. Pastor, então eu estou tranquilo, porque a minha célula sempre faz um churracélula. E ali a gente joga futebol, come uma carne, e ali a gente entra em comunhão. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. A palavra original grega desse texto é koinonia, e não koinonite. Você sabe qual é a diferença entre koinonia e koinonite? Comunhão e comunite. Excesso de comunhão que não gera é koinonite. Excesso de comunhão que gera alguma coisa é koinonia. E a palavra original koinonia, sabe o que significa? Companheirismo, participação e contribuição dessas pessoas com Deus e com o seu próximo. Isso é comunhão.
Ah, pastor, eu pensava que os caras dos apóstolos lá, comunhão era eles ficar todo mundo juntinho na casa, ouvindo um som, adorando a Deus. Ai, pastor, isso é comunhão. Não, a palavra original no grego é koinonia. É você estar envolvido e participando a ponto de produzir alguma coisa para Deus e para o seu próximo. Você sabe o que significava, querido? Os evangélicos artesanais, aqueles que começaram a origem do evangelho, eles tinham a koinonia como princípio. O que significa isso? Juntos servirem para alguma causa, serem voluntários para alguma coisa. Koinonia nada mais é do que são todos servindo a Deus, todos servindo ao seu próximo, todos fazendo alguma coisa na obra de Deus. E os evangélicos artesanais, querido, eles trabalhavam, eles serviam, eles limpavam a congregação, eles ajudavam na distribuição do órfão e da viúva, a ponto que Pedro e os apóstolos estavam pregando a palavra, e surgiu uma discussão entre eles, dizendo o seguinte: olha, como é que a gente vai pregar a palavra e distribuir alimento? Então um deles, alguns daqueles inícios dos evangélicos artesanais, eles falaram o seguinte: olha, Pedro e Paulo, vocês ficam na palavra, e nós vamos levantar os diáconos. Aí Estevão e mais alguns levantaram o ministério de diaconato naquela igreja, e eeles começaram a servir o órfão e a viúva. Aquela igreja tinha koinonia, aquela igreja tinha comunhão, aquela igreja trabalhava em prol do próximo, em prol de Deus. O povo servia, o povo era voluntário, o povo amava participar nas coisas do Senhor. E você sabe quantas pessoas tinha naquela igreja, querido? 3.500 pessoas. Você acha que tinha gente para trabalhar naquela igreja, sim ou não? Sim, porque o texto diz o seguinte: que iam acrescentando o número que foram sendo salvos, e eles entravam na graça do povo, e as pessoas iam se convertendo. Eu imagino que quando eles se reuniam, 3.500 pessoas, tinha gente para servir água, tinha gente para orar as pessoas, tinha gente para ministrar, tinha gente para segurar. Porque você imagina a unção que devia ser naquela igreja, devia ser um chaba tremendo lá. É pessoa Pedro pregando. Se Pedro viesse pregar aqui hoje, ninguém estava nem sentado aqui, estava todo mundo no chão, rolando, gritando na presença de Deus. Imagine pessoas que estavam lá trabalhando, fazendo as coisas para Deus. E a igreja artesanal é uma igreja de koinonia, é uma igreja, querido, onde existe voluntário, é uma igreja onde as pessoas servem. Aí, olha para mim. Mas a igreja industrial de hoje, querido, é uma igreja de cada vez menos voluntariado. Eu converso com alguns pastores de igrejas grandes, e eles falam uma coisa muito triste. Sabe qual que é? Alguns já falaram para mim assim: pastor Leandro, a minha igreja é muito grande, então quando eu quero que a coisa fique muito bom, muito boa, muito top, muito maravilhoso, sabe o que eu faço, pastor? Eu tenho que contratar essa pessoa e pagar salário para ela. Eu tenho que contratar. Se eu quiser um som muito bom, um som top, um som maravilhoso, eu tenho que contratar alguém e pagar para que fique no som. Se eu quiser um ministério de criança maravilhoso, rodando, onde as crianças são igualzinho ali, o colégio Dom Bosco, todo mundo bonitinho, todo mundo uniformizadinho, as professoras tratando, pastor, eu tenho que pagar gente para fazer ali. Pastor, para eu ter uma banda maravilhosa, uns músicos que ensaiam, que se dedicam, pastor, eu tenho que pagar por isso. Querido, isso está muito errado. Esse é o evangelho industrial. Querido, esse é o evangelho onde as pessoas não querem servir, esse é o evangelho onde as pessoas não querem se dedicar. As pessoas, quando falam assim: você quer ser líder de célula? Deus me livre, está amarrado, repreende, fala: que ser líder de célula? Nada, a minha vida está muito ocupada, a minha vida é muito dinâmica, eu tenho um monte de coisa para fazer. E ser 12 do pastor Leandro, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Que ser 12 o quê? Eu quero ser no meio da multidão, porque no meio da multidão eu não preciso me envolver, no meio da multidão eu não preciso ter koinonia, no meio da multidão eu fico lá atrás, e eu mal cumprimento o pastor, porque eu sei que ele fica sempre naquela porta, para ele não me encher o saco, eu passo pela outra, e se ele estiver pela outra, eu saio pela saída de emergência, porque eu não quero que ele me veja, eu não quero que ele me cobre, eu não quero que ele me confronte, e na célula fazer discipulado de jeito nenhum. Querido, essa é o evangelho de hoje, o evangelho industrial. E aqueles que se comprometem a fazer, querido, ainda fazem de forma relaxada, faz mal feito, faz para o pastor ver, faz para o líder ver, faz para o discípulo ver, faz mal feito. E em Jeremias diz o que? Ai daquele que faz a obra do Senhor o que? Relaxadamente. Ou algumas traduções diz o seguinte: amaldiçoado será aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aí tem gente que fala assim: graças a Deus por esse versículo, então quem faz a obra relaxadamente é amaldiçoado, por isso que eu nem faço. Então preste atenção, meu irmão. Se já é amaldiçoado quem faz relaxadamente, imagina quem não faz.
Imagina quem não está nem aí. Ei, olha para mim. Imagine quem não está nem aí. Está nem aí. Quem limpou esse banheiro não está nem aí. Eu vou fazer xixi para fora. Tem gente para limpar. Ih, acabou o papel, não estou nem aí. Ih, as crianças lá em cima. Ah, tem um monte de criança correndo aqui. Aí eu trabalhar com essas crianças. Deus me livre. Ei, meu irmão. Deus está procurando uma igreja artesanal, onde as pessoas vão ter coinonia, onde terão voluntários, onde as pessoas vão querer servir, onde é um privilégio ser chamado para servir. Se você é um líder nessa casa, se você é diácono, se você é músico, se você entrega envelope, se você está lá fora estacionando os carros, se você está cuidando das crianças, se você está apertando a mão no início da entrada na consolidação, se você vai pegar as pessoas que vão cair na unção, ei, você é um privilegiado, você pratica a coinonia, então faça da melhor forma possível, porque Deus quer resgatar esses evangélicos que fazem com excelência. São esses, e não aqueles que fazem de qualquer maneira. Qual que é o segundo ingrediente? Comunhão ou coinonia. O terceiro ingrediente do evangelho artesanal, querido, é partir do pão. Como é que é? Qual que é? Partir do pão. E o que é partir do pão? Querido, partir do pão nada mais é que se preocupar com a necessidade dos outros. Versículo 45 diz o seguinte: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua o quê? Necessidade. Ei, olha para mim. Esse é um dos quesitos aonde a igreja mais erra. Preste atenção. Nessa época dos evangélicos artesanais ou do evangelho artesanal, ninguém tinha privação de nada. Ninguém passava fome, ninguém estava com dívida, ninguém estava com problema. Se um tinha 2 cavalos, passava um para um e ficava com um. As pessoas distribuíam, pensavam, preocupavam umas com as outras. Aqueles que eram empresários naquela época, tinham negócios, eles ajudavam os outros. Querido, era algo onde as pessoas se preocupavam com a necessidade dos outros. Só que no evangelho industrial de hoje, querido, a filosofia desse evangelho é farinha pouca, meu pirão primeiro. Preste atenção, poucas igrejas, poucas, e eu vou incluir a fazer discípulos nessa que não faz, tá? E aí Deus me deu na boca do estômago assim, ó, puff. Deixa eu te falar, poucas igrejas no Brasil e no mundo têm levantamento social dos seus discípulos. O que é um levantamento social? É saber a necessidade de cada um aqui dentro. Necessidade de cada um. Tem alguém desempregado? Quantos desempregados a gente tem aqui? Tem alguém passando necessidade? Quantas pessoas estão passando necessidade aqui? Tem gente aqui que não tem uma casa. Quantas pessoas não tem uma casa aqui? Tem gente que está morando num tal lugar. Tem gente que anda a pé. Tem gente que anda de Uber. Tem gente que anda de ônibus. A gente não tem um levantamento social, econômico da igreja, querido. E aí eu vou dizer para você que os evangélicos, eles tomam um banho de outras religiões, tipo espiritismo, catolicismo, que se preocupam com as pessoas, que focam nas pessoas, que estão preocupados com a necessidade das pessoas. E Deus falou muito forte comigo: ei, olha para mim o que eu vou te dizer. Vocês estão preocupados em erguer templos lindos, e existem templos que eu habito, que são as pessoas, que essas é que precisam de ajuda. Essas que precisam ser adornadas. Essas que precisam ser ajudadas. E quando Deus falou ao meu coração sobre esse evangelho artesanal, eu tomei na boca do estômago, querido. Porque às vezes a gente faz campanhas lindas para comprar ar-condicionado, fazem campanhas lindas para comprar instrumento, faz campanhas lindas para comprar terreno, faz campanhas lindas para equipar grandes auditórios, querido. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas Deus habita em quem? Em pessoas. E existem pessoas que são templos do Espírito Santo, que não tem emprego, que não tem comida, que não tem condição social, e Deus quer habitar no meio dessas pessoas, e esses templos estão precários. E o Espírito Santo disse para mim o seguinte: que no evangelho artesanal, que no evangelho de origem, as pessoas estavam preocupadas sim em reunir, em ter um conforto no meio das pessoas, mas existia uma preocupação maior, que era com as pessoas, com os discípulos, com a congregação, com a situação social, com a situação econômica dessas pessoas, se eles estão comendo, se eles estão bebendo, se eles estão vestindo, se eles estão se orientando, se eles têm emprego, se eles têm vida social. Essa era a preocupação. Mas no evangelho industrial, querido,
A gente está preocupado em uma cadeira bonita, num auditório bonito, num conforto do ar-condicionado. Não que isso seja negativo, não. Isso tudo é positivo. Mas você está procurando, querido, um evangelho artesanal, onde a gente se preocupa com as pessoas, sabe? Tem muita gente desempregada aqui dentro da igreja, que você que trabalha numa empresa grande, você podia dar uma chance para uma pessoa da igreja. A gente tem que estar preocupado aqui dentro da igreja, quando você sai com o seu carro. Você já saiu com o seu carro? Quem tem um carro, dê um glória a Deus para você ter um carro. Você tem carro, glória a Deus. Mas você sabia que muita gente aqui vai a pé, de Uber, de ônibus, de 130, 125, 270, não são os números? Porque um dia eu já andei de ônibus, eu sei os números, acho que não mudou nada não. Mas muita gente sai daqui e vai para o manejo, vai para dentro da grande alegria e não se preocupa às vezes de ajudar alguém, de dar uma carona para alguém. Ei, meu irmão, o evangelho artesanal é aquele que não está só preocupado com o culto em si, mas está preocupado com as pessoas, está preocupado com o partir do pão, com a necessidade do seu próximo, com aquilo que você pode ajudar. Aí você vai dizer, pastor, mas a Fazer Discípulo já deu casa, a Fazer Discípulo já reformou casa, a Fazer Discípulo já deu carro. Ei, meu irmão, eu quero te falar que isso é muito pouco. Deus sonha com uma igreja onde ninguém aqui mais vai morar de aluguel. Deus vai prosperar a gente de uma forma tão grande que as pessoas vão ser ajudadas umas às outras. E o que eu estou falando não é utopia, não. Deus começou a confrontar o meu coração. Nós precisamos voltar a esse evangelho de preocupação com as pessoas, com o social dessas pessoas, com aqueles que estão lá fora, com o órfão, com a viúva, porque essa é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro evangelho, quando você vê as pessoas e você se preocupa com elas. Qual que é o terceiro ingrediente? Qual que é? Partir do pão. Quarto e último ingrediente do evangelho artesanal: as orações. Querido, deixa eu te falar algo, querido. O crente artesanal orava muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito. Você sabe o que a Bíblia diz lá em Atos 2? De que eles perseveravam todos os dias, unânimes em o quê? Oração. Tinha oração segunda, oração terça, oração quarta, oração quinta, oração sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 365 dias do ano, oração, 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 oração. E ora, e ora, e ora, e oração, e oração, e oração. E o povo se reunia em oração, e o povo festejava a oração, e o povo terminava a reunião em oração, o povo começava a oração, e oração, oração. Os crentes artesanais oravam muito, querido. Em Atos capítulo 4, verso 31, diz o seguinte: e depois que eles oravam muito, tremeu o lugar que eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com muita coragem a palavra do Senhor. Diz que eles oravam tanto, que o lugar que eles estavam estremecia de tanta oração. Ei, olha para mim. O evangelho industrializado de hoje, querido, a gente mal ora nas refeições. Mal ora. Vem aqui e ora no culto só. A semana inteira eu não orei, deixa eu orar. E vem aqui e adora. Semana inteira eu não adorei, deixa eu adorar. O evangelho líquido, querido, a gente está preocupado com os nossos problemas, com o nosso dia a dia, com a nossa dinâmica de vida, com aquilo que vai vir, com a conta que a gente tem que pagar, com o nosso emprego, com as nossas coisas, com as nossas doideiras, com o nosso ativismo, até com as coisas da igreja, nos que diz respeito a ministério. A gente está preocupado com tanta coisa e esquece de uma coisa básica de oração, meu irmão. Às vezes você está dentro do seu prato de comida, você já tentou cronometrar a oração sua e do alimento? Já tentou? Você vai lá, fecha o olho. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus. Amém. Come. E come. E de repente tem gente que come assim, ó. Não esqueci de orar. Senhor, obrigado pelo alimento. Querido, a nossa oração é muito fraca. Se tiver oração, o povo corre. Se tiver oração, o povo não quer. Se tiver um culto de oração, se transformar esse culto de domingo no culto de oração, ninguém quer. O povo quer culto de poder, o povo quer culto de bênção, o povo quer culto de mudança de vida, querido. Não, antigamente tinha culto de oração. O povo se reunia todo dia para fazer o quê? Orar, 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 orar. E o Espírito Santo começou a me dar na boca do meu estômago e falou assim: quanto tempo você se dedica à oração? Quanto tempo você dobra o seu joelho? Quanto tempo a sua igreja ora? Quanto tempo de oração a intenção da sua igreja gasta? Quantas pessoas são envolvidas nesse processo de intercessão? Quantas pessoas oram? Deixa eu falar algo para você, querido. Se você está de pé aqui hoje, se essa igreja ainda existe, se você está sentado nesse banco e se Deus está conservando a sua vida, tem um ministério de intercessão orando por você. Mas precisam de mais guerreiros, de pessoas com a espada na mão, que possam interceder, que possam orar por vidas que
estão lá fora, meu irmão. E Deus precisa levantar um evangelho artesanal, onde o povo ama orar, onde o povo ama ter um joelho grosso, o joelho calejado, joelho voltado para o inferno como duas bombas atômicas lançadas para Satanás. Ei, nós precisamos despertar para a oração, nós precisamos despertar para o clamor. A Bíblia diz que a oração, ela muda um destino. Clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes. Se o meu povo, que se chama pelo nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra, e as suas orações serão o quê? Ouvidas. Deus quer guerreiros de oração. O evangélico artesanal, o evangelho artesanal era o evangelho de oração, era o evangelho de busca, era o evangelho de joelho no chão, era o evangelho de entrega, era o evangelho onde as pessoas buscavam a presença do Altíssimo 24 horas por dia, orando, jejuando, intercedendo, colocando a boca no pó. E Deus quer ressuscitar isso, meu irmão. Deus quer levantar gente assim. Esse evangelho, querido, industrial que nós estamos vivendo hoje inclui ingredientes que fogem totalmente da originalidade da nossa doutrina. O evangelho que a gente vive hoje é um evangelho líquido, um evangelho fácil. Hoje ser evangélico é a coisa mais fácil que tem. Aí você pode estar perguntando assim: pastor, e onde está caráter? Onde está santidade? Onde está santificação? Aonde está poder? Onde está charabanaias? Onde é que está? Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Uma igreja que ouve a palavra, uma igreja que escuta o discipulado, uma igreja que ouve a voz do líder e muda, uma igreja que serve, uma igreja que é voluntária, uma igreja que ama a obra, uma igreja que serve pessoas, ei, uma igreja que se preocupa em partir do pão, a necessidade dos outros, a vida do seu próximo, ei, uma igreja que ora, meu irmão, com certeza tem caráter, tem unção, tem poder, tem língua, tem cura, tem unção, tem tudo no meio dessa congregação. Então, aquilo que é externo, o nosso caráter, aquilo que a gente vai produzir para a nossa sociedade, querido, nada mais é do que o ingrediente original desse evangelho artesanal. Se eu ouço a doutrina dos apóstolos, se eu estou preocupado com a comunhão, se eu estou no partir do pão, e se eu oro, meu irmão, santificação, poder de Deus, aquilo que reflete, aquilo que está para a sociedade ver, o meu caráter, ele passa a ser transparente no meio do povo. Porque se você pratica isso, meu irmão, ser santo, curar, expulsar demônio, é muito fácil. Ei, se você não está na santificação, se você não tem poder de Deus, se você não sente a presença de Deus, com certeza você não ouve a doutrina dos apóstolos, você não pratica a comunhão, você não está nem aí para o pão do seu irmão, e com certeza você não ora nada. Porque se você tivesse esses ingredientes artesanais, eu duvido que você está vivendo uma vida medíocre espiritual como você tem vivido agora. Mas pastor, por que a igreja está vivendo isso? Essa liquidez, esse evangelho industrializado. Sabe por quê, querido? Porque essa igreja de hoje, ela está trocando o evangelho pelo eu-evangelho. A igreja que está hoje na terra é uma igreja que está preocupada muito mais com o evangelho do que eu posso, o que pode trazer para mim, do que pode ser benefício para mim, do que negar-se a si mesmo, do que entregar a vida para Jesus, do que deixar aquilo que a minha vida para trás e começar a servir um destino que Deus tem para mim. Mas eu tenho uma boa notícia para você, querido. Se você está aqui nessa noite de domingo, hoje é que dia do mês mesmo, que eu já estou até meio perdido? 18 de novembro de 2018. Se você está nesse culto, se você não viajou, se você veio ouvir essa palavra, a Bíblia diz que Deus está à procura de remanescentes fiéis, de evangélicos de origem, de evangelho artesanal. Deus está à procura de você, de moldar você. Em Sofonias capítulo 3 verso 3 diz o seguinte: os remanescentes não cometerão injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano nas suas bocas, eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém
ninguém os amedronte. Deus está levantando nos últimos tempos remanescentes fiéis, pessoas que ouvem a doutrina dos apóstolos, pessoas que estão dispostas a ter comunhão, pessoas que estão dispostas a partir o pão, e pessoas que estão dispostas a orar sem cessar, para conquistar essa cidade, esse país para Jesus. E Deus vai trazer esse povo para cá, e esse povo, quem vai trazer você vai ser você. Deus está levantando você, os ingredientes naturais, ao início de todas as coisas, a um evangelho artesanal, um evangelho de amor, um evangelho de entrega, um evangelho de poder, um evangelho onde eu e você estaremos servindo a Deus com integralidade, com honra, com serviço e com privilégio de servir aquele que nos chamou. Hoje Deus está te sacudindo, meu irmão. Hoje Deus está te sacudindo, está dizendo: meu filho, você precisa voltar à origem. Precisa voltar à origem. Lembra da carta de Apocalipse? As igrejas estão boas, as igrejas estão belas, as igrejas têm adoração, as igrejas estão bacanas. Mas o que eu tenho contra elas, diz o Senhor, é que abandonastes o quê? O primeiro amor. A conexão com a origem. A igreja apostólica, Israel, as conexões, aquilo que os apóstolos faziam, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Querido, essas palavras hoje, eu queria muito pregar a palavra de bênção para você, de vitória, de que amanhã Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Ai, como eu gosto de pregar palavras, aonde eu prego, você dá gargalhada a noite inteira. Ai, que delícia que é para mim pregar. Quando eu desço do púlpito, meu irmão, eu fico feliz, porque eu falei e o povo, além de receber a palavra, se divertiu. Como é bom pregar uma palavra onde você sai, tipo aquela 4 semanas para 12 meses, você sai acreditando que você vai conquistar. Ei, meu irmão, mas Deus está preocupado nos últimos dias, pregar a palavra de conserto, palavra de alinhamento, palavra de levantar uma igreja com destino, uma igreja que vai ser diferencial no meio do povo de Deus, uma igreja artesanal, uma igreja de origem, uma igreja firmada na rocha, porque é esse tipo de igreja que permanece até a vinda do Senhor Jesus Cristo, é essa igreja que permanece até o fim. E você quer permanecer até o fim, sim ou não? Então volte à sua origem. E a sua origem qual que é? Atos 2, 42. E todos ouviam a doutrina dos apóstolos, participavam de comunhão, partiam pão e perseveravam unânimes em oração. Qual desses 4 ingredientes está faltando para o teu evangelho? Quais desses 4 ingredientes está faltando? Talvez você ouve a palavra e não muda. Talvez você ouve um aconselhamento e não muda. Hoje é dia de você mudar. Aquilo que Deus coloca um homem de Deus para falar na sua vida, é Deus que está falando. Então escuta e obedece, que você vai ver que Deus vai te abençoar. Se você não trabalha na igreja, não serve, não está disponível a servir, ou se você tem servido de uma forma muito ruim, ei, hoje é tempo de você se consertar. Faz alguma coisa, entra no processo para que você possa se alinhar com Deus. Ei, deixa eu te falar, se você não está preocupado com a vida das pessoas, comece a se preocupar. Tem irmão do seu lado, e quando você começar a entender que você tem que servir as pessoas, ajudar as pessoas, se prepara, que o avivamento vai vir sobre você, sobre essa igreja, sobre a sua casa. Ei, se você não tem orado, se você tem feito orações muito porcamente, oração meia boca, oração rápida, oração sem entrega, hoje é dia de você se consertar. E eu quero dar uma notícia para você, querido. Deus falou tão profundo nessa palavra comigo de ceia, tão profundo, que o Espírito Santo falou comigo o seguinte: você vai destrinchar essa palavra, porque eu quero transformar, fazer discípulos numa igreja artesanal. Você pode... Eu acho que você não entendeu. Eu quero transformar, fazer discípulos numa igreja artesanal. E o que é artesanal mesmo? Eu vou fazer você lembrar dos conceitos que eu aprendi lendo lá nos livros de cozinha artesanal. Artesanal nada mais é que o produto que tem maior respeito pelos seus ingredientes e pela receita original, sem acelerar os processos naturais, como a indústria faz. O que é o evangelho original? É aquele que respeita a sua originalidade, a sua integralidade. Deus vai levantar essa igreja, uma igreja original, uma igreja íntegra, uma igreja incorruptível, uma igreja que preserva as 4 ingredientes principais da primeira igreja que foi instituída nessa terra. E se você estiver disposto para isso, meu irmão, se prepara que Deus vai te usar. Nós vamos fazer uma série de 4 palavras aqui.
Semana que vem eu vou falar sobre doutrina apostólica. A pastora Viviane vai falar sobre serviço. Depois eu vou falar sobre se preocupar com as pessoas. E nós vamos encerrar falando sobre oração. Se prepara que no mês de dezembro Deus vai sacudir essa igreja e vai te levantar. Se você ouviu essa palavra, pode aplaudir o Senhor. Deus quer te usar nesse evangelho artesanal. E eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Pastora Viviane, pode vir aqui me ajudar nessa canção?